Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que é super importante para os investidores. Inclusive é um medo que muitos investidores têm, que é ter prejuízo nos seus investimentos. Vou falar um pouco mais sobre o risco de mercado, que é o nome técnico para esse tipo de situação. Falar não apenas sobre o risco de mercado em si, mas como você mitigar e evitar esse tipo de risco na sua carteira de investimentos. Bom, iniciando aqui, o que seria risco de mercado? Risco de mercado é a possibilidade, de você vender um ativo, seja ele financeiro ou não, por um valor menor do que o valor de aquisição, realizando ali um prejuízo no seu investimento, tendo uma redução do seu patrimônio. Alguns exemplos, então, de ativos que têm esse risco de mercado. O primeiro deles é ações, que tem uma alta exposição ao risco de mercado, porque são ativos que são precificados todos os dias, e aí você pode comprar então a ação a R$ 10, e aí daqui a algum tempo ela estar valendo R$ 8, R$ 9. E o outro ativo, que daí seria o extremo oposto, seria a poupança. A poupança tem um baixíssimo risco de mercado, porque você faz o aporte nesse ativo, e todo aniversário, toda vez que esse aporte fizer aniversário, então o banco corrige a sua aplicação pela taxa da poupança. Então é um ativo de baixíssimo risco. Claro que por ter essa característica de baixo risco, a poupança acaba tendo uma rentabilidade às vezes não tão atraente. Muitas vezes a rentabilidade da poupança é menor do que a inflação. Então, apesar de você ver o seu investimento crescendo todo mês, ele não cresce na mesma proporção da inflação. Então, no final do tempo, você pode ter uma redução do seu poder de compra. Bom, comentando então sobre o risco de mercado em cada tipo de investimento financeiro. Falando sobre renda fixa, o prejuízo verificado através do risco de mercado, por causa da reprecificação do ativo de renda fixa, ele é temporário. Então, vamos supor que você investiu numa renda fixa hoje, e daqui 2, 3 dias você for consultar e ele vai estar numa posição negativa, e essa posição negativa é temporária, porque esse título ele vai ser corrigido, e vai ser reprecificado, e na data do vencimento você vai receber a taxa acordada no início. Vamos supor que você investiu num título de renda fixa que rende IPCA mais 3, 4%. Isso quer dizer que mesmo que você veja um prejuízo no curto prazo, ali a partir de 2, 3 meses, se você manter esse investimento até o vencimento, você receberá o IPCA mais 3 ou 4%. Por isso, na renda fixa é bem importante a gente verificar o prazo que o investidor pretende sacar esse recurso, para a gente aumentar ou reduzir esse risco de mercado, sempre focando dentro do perfil do investidor. Há diversos tipos de renda fixa, e cada um desses tipos vai estar exposto de forma diferente ao risco de mercado, alguns mais, outros menos. E para determinar a exposição ao risco de mercado é importante analisar dois fatores. Uma é a forma de cálculo e o outro é o prazo de vencimento. Então aqui eu montei uma matriz de risco da renda fixa, onde no eixo vertical a gente vai ter as formas de cálculo, sendo o mais arriscado os títulos pré-fixados, aqueles que têm uma taxa fixa ao ano, e aí os de risco médio, os indexados à inflação, IPCA mais uma taxa fixa, e os de menor risco, são títulos normalmente que a gente utiliza para objetivos de curto prazo e também para reserva de emergência, seriam os pós-fixados, então aqueles que vão remunerar uma taxa pós-fixada como a taxa do CDI ou a taxa Selic. E aí no eixo horizontal a gente vai ter os prazos de vencimento, ou seja, quanto maior o prazo de vencimento, mais exposto ao risco de mercado seu investimento de renda fixa estará. Falando então um pouco sobre renda variável, é sabido que o preço das ações elas variam mais do que o preço dos investimentos em renda fixa. Por isso, e consequentemente, as ações e a renda variável como um todo vai estar mais exposta ao risco de mercado. Diferentemente da renda fixa, as ações não têm uma rentabilidade pré-determinada. O período em que o investimento fica no negativo, às vezes não tem um prazo. Mas, de forma geral, a rentabilidade das ações tende a ser positiva no longo prazo para as empresas que têm lucros crescentes. Então, para as empresas que apresentam lucros maiores do que os lucros que ela apresentou nos anos anteriores, ela tende a refletir essa lucratividade no preço da ação. Então, quando a gente investe em ações e na renda variável como um todo, é sempre importante a gente ter duas coisas em mente. Uma é que sim, a gente pode ter um prejuízo que ele pode ser temporário no curto prazo,
e outra é que a valorização da ação, né, a transformação desse prejuízo em lucro vai depender muito do desempenho da companhia. Bom, uma classificação breve aqui dos ativos de renda variável em relação à sua exposição ao risco de mercado. A gente vai ter então os fundos de investimentos imobiliários, também chamados de FIIs, e os investimentos em um índice, né, em uma cesta de ações, como uma exposição média, né, e as ações, as de large caps, que são aquelas ações de empresas muito grandes, empresas multinacionais, enfim, elas vão ter uma alta exposição ao risco de mercado, mas vai ser uma exposição ao risco de mercado menor do que as small caps, que são empresas menores. Então, quanto menor a empresa, maior será provavelmente a volatilidade do preço das suas ações e, por isso, uma maior exposição ao risco de mercado. Sobre investimentos internacionais, então os bonds, que são as rendas fixas internacionais, elas vão ter uma exposição ao risco de mercado bem semelhante a renda fixa pré-fixada, isso porque no mercado internacional é muito difícil ter renda fixa indexada a uma inflação ou a uma taxa pós-fixada, então de forma majoritária são todos renda fixa pré-fixada. A gente vai ter ainda os ETFs de índice, aí vai depender muito ao índice que esse ETF segue, se é um ETF de ação, ou se é um ETF de commodity, ou se é um ETF de renda fixa. E no caso dos de renda fixa é interessante analisar se são renda fixas de curto prazo, ou seja, menor exposição ao risco de mercado, ou renda fixa de longo prazo aí com uma maior exposição. E as estoques, que daí vão ter risco de mercado semelhante às ações, né? Lembrando que estoques de grandes empresas tendem a ter uma exposição ao risco de mercado menor do que estoques de pequenas empresas. Além da exposição ao risco de mercado de cada ativo, os investimentos internacionais eles vão estar expostos ao risco de mercado da cotação do dólar, que é um agravante. Então, nessa situação, você pode verificar em determinado momento que você vai estar tendo um ganho em dólar, mas se você converter isso em real, você pode estar tendo prejuízo, porque o real se valorizou em relação ao dólar, ou seja, o dólar ficou mais barato. Bom, e como evitar e mitigar o risco de mercado? E há duas formas para a gente mitigar, né, reduzir e evitar o risco de mercado, que é através da contratação de instrumentos de proteção e através da montagem estratégica de portfólio. Em relação aos instrumentos de proteção, são 5 instrumentos: os contratos a termo, os contratos futuros, opções, swaps e operações estruturadas. Então, você está receoso em relação ao ativo da sua carteira, você pode entrar em contato com o seu assessor de investimentos e pedir para contratar um instrumento de proteção para aquele ativo em específico. E caso esse ativo específico venha realmente a gerar um prejuízo, esse instrumento de proteção vai gerar um ganho que cobrirá o prejuízo que você teve no seu ativo financeiro. Então, são instrumentos que eles limitam a perda, né? E, em contrapartida, eles podem limitar também o ganho ou podem trazer um custo adicional. Então, são 5 aqui, né, os instrumentos de proteção, cada um deles com características específicas. Pretendo falar mais sobre eles em vídeos posteriores. Se você se interessa sobre esse assunto e quer saber mais informações, coloque aqui nos comentários para a gente conversar sobre isso. E a segunda forma, então, para a gente evitar e mitigar o risco de mercado seria através da montagem estratégica de portfólio, ou seja, utilizando uma estratégia de redução de risco de mercado. Essa estratégia consiste, então, em comprar ativos com correlação inversa. O que seria uma correlação inversa? Seria ativos que, quando ele se desvaloriza, outro ativo da sua carteira tende a se valorizar, né? E aí o grande segredo aqui da valorização no longo prazo é que, quando as valorizações ocorrem, elas ocorrem em proporção maior do que a desvalorização dos outros ativos. Um exemplo clássico aqui seriam ter investimentos em reais e investimentos em dólares. Então, quando a cotação do dólar sobe, seus investimentos em dólar se valorizam, né? E os investimentos no Brasil se desvalorizam em relação ao dólar. E, ao contrário, acontece da mesma forma, né? Quando o dólar se desvaloriza, seus investimentos internacionais em relação ao real se desvalorizam também, mas seus investimentos em reais se valorizam. Bom, ativos com exposição ao risco de mercado têm uma possibilidade de trazerem maiores retornos, né? Então, o risco de mercado ele só vai se efetivar de forma concreta se você vender o ativo. Se você tem uma perspectiva de utilização desses recursos de mais longo prazo, ou seja, pode deixar os seus recursos investidos por 5, 10, 15 anos, às vezes é interessante aplicar uma parcela maior dos seus investimentos em ações, em ativos que tenha uma maior exposição ao risco de mercado, né? Sejam ações no Brasil ou ações no exterior.
Agora, se você, por exemplo, já está aposentado, já está prevendo a utilização desses recursos no curto prazo, também é interessante ter investimento em ações, investimentos em estoques, né, no mercado internacional, mas aí numa parcela menor, né, porque você vai pretender vender esses ativos, utilizar esse recurso no curto prazo. Então, uma boa parte do seu patrimônio vai estar alocada em ativos com baixo risco de mercado. E por isso é tão importante, né, escolher ativos conforme o perfil de risco do investidor, né, e é isso que eu faço na minha assessoria de investimentos. Entendo o perfil do investidor e faço a sugestão dos melhores ativos, né, frente aos riscos e à rentabilidade, né, que se encaixaria dentro ali do perfil do investidor. Por isso, se você tem interesse em uma assessoria de investimentos, por favor, deixe aqui nos comentários ou me mande diretamente que a gente conversa mais sobre isso. Para mais vídeos sobre finanças, me sigam aqui no perfil. Não deixe de curtir e compartilhar. Forte abraço e até a próxima.